Última aula, gente. Boa tarde, Gui. Espero que esteja tudo bem. A gente viu justiça, né, em Aristóteles, né, o último filósofo clássico que a gente vai estudar, né, na unidade 1. E aí ele apresenta uma perspectiva que, dentro da filosofia, nós chamamos de realismo, uma corrente realista, porque além de ele apresentar essa ideia de um direito natural, universal, em todo tempo e espaço, ele apresenta uma, como ele vai dizer, como o próprio Eduardo Bittar coloca, né, as várias possibilidades, né, que a palavra justiça pode ser utilizada a partir de experiências que ele teve. A justiça universal, a partir das relações entre as pessoas, se manifesta de diversas formas, né? E aí a gente percebe que Aristóteles teve um cuidado de não apresentar necessariamente como deveria ser. Apresenta como deveria ser, mas apresenta também como é que, de certa forma, os seres humanos se relacionam se relaciona com o Estado, com os outros, e com os parâmetros que a gente deve fazer para, de certa forma, gerenciar aquele Estado e ter o bem comum, né, que para ele, no caso, é a felicidade, apresentando uma ética teológica. Então, para ele apresenta uma perspectiva do humano, né, a justiça como uma virtude, que é o meu papel como indivíduo, ser virtuoso, tá? Então, ser virtuoso para Aristóteles é diferente de ser justo. Você pode ser justo se você cumprir, né, o que está na lei, na legalidade, tá? Visto que essa legalidade tem que buscar, né, esse cumprimento do que é ser justo, do que é ser justo. Mas virtuoso é quando, inclusive, você faz isso independentemente, né, de uma determinada punição ou não. Então, ele parte também, quando ele fala essa justiça como caráter, né, a justiça como caráter da virtude, dessa autoanálise que parte de você entender, né, quais são os seus vícios, né, e quais são os seus excessos, e fazer o justo meio, a justa medida entre, né, para você ser virtuoso, você tem que ter uma justa medida entre determinadas emoções que nós temos. Então, eu tenho uma emoção como medo, mas eu não posso nem ser muito temeroso, mas também não posso ser muito covarde, eu tenho que ter um equilíbrio disso, tá? Então, eu tenho a generosidade, eu não posso ser, dar tudo que eu tenho, passar uma necessidade, mas ao mesmo tempo eu não posso ser, como vai dizer, avarento, então tem que ter um equilíbrio, e esse equilíbrio não é um enquadramento onde todo mundo, de certa forma, vai fazer esse mesmo exercício. Eu quero não, você tem que saber como é que, de certa forma, você vai aplicar em você esse justo meio, para que a gente possa, de certa forma, ter, no caso ali, né, o cidadão que possam viver nessa sociedade que ele está propondo, né? Ele vai falar de uma justiça política, onde essa justiça política nada mais do que ter uma ele vai dividir lá em um direito natural, mas também esse direito natural, para que ele possa ser efetivado, precisa de uma justiça, né, legal, uma justiça política legal, uma legalidade, que possa garantir que, de fato, o Estado tenha um poder de coação, né, naqueles cidadãos. E aí ele coloca o detrimento que essa justiça política, ela, de certa forma, tem uma hierarquia sobre essa justiça individual, certo? O bem-estar da comunidade está superior ao bem-estar individual. Isso não está dizendo que todo mundo, né, diferente de Platão, que não tem uma mobilidade, né, uma mobilidade nas classes, uma mobilidade dos bens. Ele até fala, você na legalidade nem peça que você, mas aí, né, se você tem a justiça como caráter, até que ponto o que você tem não está interferindo para que o outro possa vir a ter alguma coisa, e aí, de fato, você acaba por causar uma injustiça, né, que pode ocorrer tanto de forma voluntária, como a gente viu na justiça corretiva, como de forma involuntária. E aí o Aristóteles vai fazer justamente essas classificações, trazendo que, sempre afirmando que esse homem é um homem que ele vai se aperfeiçoar nessa realidade, né? Nesse contato com o outro, nessa sociedade, nessa polis.
certo? Então, a ideia de que o homem, né, o animal político, e o homem, o animal racional, esse desenvolvimento se dá dentro da própria sociedade. Isso o Agostinho vai pegar, por exemplo, né, dessa ideia de que a gente deve se aperfeiçoar, né, se aperfeiçoa dentro dessa sociedade. Embora o Santo Agostinho ele vai apresentar uma concepção também muito mais uma leitura, né, cristã de Platão. Né? Já até comentei com vocês que esses dois autores do período medieval eles estavam, né, a partir do já vou mostrar um pouco do contexto histórico, mas o cristianismo, né, vai surgir ali como, inclusive, o mediador, né, de dizer o que é justo e o que não é justo. Então, precisava tornar esses intelectuais que viveram antes de Cristo para mostrar que, inclusive, mesmo que fossem antes de Cristo, que eles ali já continham, de certa forma, algo em comum com aquilo que já estava sendo pregado pelas escrituras sagradas. Tá? Então, né, a gente vai perceber ali que Santo Agostinho, por exemplo, vai beber muito do que Platão colocou, né? Falar de um conformismo, de você aceitar aonde você está, porque se você está aqui é porque Deus quis, né? Há um conservadorismo. Sim, exatamente, Paulo. Ele pregava um direito natural teológico, ele vai, inclusive, teocêntrico, né? Um governo teocêntrico. O Estado não pode se separar, por exemplo, para ele não concorda a ideia de um Estado laico. Tá? Então, sim, de fato, ele pregava um direito natural, teológico. Deus, né, ele vai falar a lei divina, inclusive quando a gente vai pegar um momento, quando ele vai falar do direito divino, né, da lei eterna, né, e aí que vai ter como base a lei divina, ele está dizendo que é natural, vai dizer, né, é algo natural, inclusive está no nosso próprio coração, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos semelhantes, mas não somos iguais. Por isso que a gente pode nos desvirtuar, né, da lei de Deus. Mas essa lei é natural. É como se fosse sinônimo, né? É você imaginar que, por exemplo, a gente não tem como fugir da lei da gravidade. Tá? Então, de fato, como você colocou aqui, né, quando ele fala de uma lei divina, você não tem como escapar dela. Ela é como se estivesse embrenhada na própria natureza humana, faz parte. Então, sim, natural teológico, né, até a mesma ideia de um Estado teocêntrico. Só que, gente, às vezes eu faço assim porque eu estou permitindo a entrada das pessoas, aí eu paro para poder aceitar. Tá? Acho que entrou, né? Então, certo. E aí o que vai acontecer, né? Só para a gente, para terminar esse resumo e iniciar com o nosso Aristóteles, com o, o Aristóteles, né, ele vai fazer essas divisões, só para vocês não esquecerem, tá? Vamos lá, a gente tem a justiça política, a justiça como política, por exemplo, professor, então os antigos eram justnaturalistas, sim. Os medievais vão ser justnaturalistas, sim, porque eles acreditam nesse direito, né, nessa lei divina como uma lei natural. Então, eles também apresentam um justnaturalismo, um direito natural, tá? Que tem como base a lei divina, a lei eterna, que vocês vão perceber, né, que também não muda de acordo com o tempo e o espaço. O que cabe ao homem é alcançar essa lei, precisa alcançar essa lei para ter justiça, né? Porque só Deus é justiça, Deus é justo. Tá? E aí, como até comentei na aula passada, né, que não tem como, de certa forma, a gente passar por uma filosofia jurídica e separar essas questões. A gente sabe que a nossa sociedade, né, no caso, inclusive o Brasil, mas todo o Ocidente, ele tem boa parte dos seus cânones, tanto normas morais como normas jurídicas, baseado no que, por exemplo, a gente tem como morais cristãs. Tá? Quantas coisas, por exemplo, para quem segue ou para quem tem uma religiosidade, né, principalmente aí voltada para o cristianismo, quem determina a sua moral é justamente o que está ali
necessariamente nas Sagradas Escrituras. Então, a gente não pode pensar, embora a gente tenha um Estado laico, é aquela coisa, uma coisa é o que está no papel, uma coisa que é efetivado, é exclusiva uma crítica que Agostinho faz, né, aos clássicos, vai dizer, olha, eles ficaram muito nesse teoria, como deve ser, tá? Mas a gente precisa partir de uma prática, né? E aí tem que lembrar também o período que ele estava, que é um período de ascensão do cristianismo, da efetivação dele, inclusive vinculada a um Estado. Esse rompimento vai acontecer ali já no Renascimento, com Maquiavel, depois vem os autores modernos para tentar, de certa forma, desvincular, né, essa ideia do Estado laico, mas isso não quer dizer que, de fato, nós vivenciamos hoje isso. Você percebe, inclusive, que trazendo para o nosso contexto atual, que boa parte dos nossos candidatos e assim diante, inclusive se usa disso para conseguir, né, de certa forma, votos, porque a gente sabe que boa parte da nossa população acredita que deve, de certa forma, se você acredita em Deus, automaticamente você é bom, ou algo assim parecido, né? Então, você, de certa forma, por isso que o Eduardo Bittar fala da importância de se entender isso, para saber até porque nós temos esse comportamento, e a filosofia do período medieval é o momento que a gente começa a ser embrenhado na nossa cultura essa vinculação, né, de Deus, justiça e Estado, tudo vinculado, aproveitando aqui a pergunta do Paulo, né, que coloca aqui. E aí, né, o Santo Agostinho ele vai romper um pouco com Aristóteles, embora eu vou falar dessa questão do que o homem de certa forma, se desenvolve na sociedade melhor, se desenvolve, né, na sociedade, essa perfeição, essa bondade, essa ideia de, por exemplo, de que é uma das coisas, né, que a gente percebe em Aristóteles, o que faz você justo é você praticar a justiça, você praticar o ato, é o hábito, ser justo é um hábito diário de praticar a justiça, né, para Aristóteles, não é necessariamente a contemplação. Já, só um minutinho, já Santo Agostinho, ele vai retomar, na verdade, lá em Platão, de novo a contemplação. Tá? A contemplação como um objeto para você, né, conhecer o bem comum, conhecer a verdade e assim em diante. Né? E quem é que, de certa forma, naquele período, né, ele é considerado, né, um pai, né, da igreja, certo? Então, quem é que, de certa forma, vai permitir esse acesso? Quem é que, de certa forma, vai poder ser o legislador? É justamente aquelas pessoas que têm acesso, que possam, de certa forma, receber a revelação. Então, nesse momento, a gente tem a questão da revelação, da contemplação, né, o entendimento, inclusive, né, do latim, tanto que os germânicos, né, se a gente for lá na história, não vou puxar isso aqui, mas quando a gente está lá na escola estudando, né, a queda de a, como é que se chama? A queda do Império Romano, a conquista de Constantinopla, por exemplo, os germânicos eram considerados bárbaros, até porque não falavam necessariamente latim. Então, a gente vai ter todo esse contexto, tá, para o surgimento de uma ideia de para uma concepção de uma justiça cristã, tá? E essa justiça cristã tem como base, tá? Tem como base você, de certa forma, conhecer a palavra de Deus. Só que naquele período não era todo mundo que tinha acesso à palavra de Deus. Então você deveria o quê? Entender aqueles que entendiam. Aí eu quero fazer essa associação com Platão, tá? Para vocês perceberem que não está desvinculado. Porque, por exemplo, para Platão, quem era que poderia governar, né, a polis? É o sábio, né, o filósofo, porque ele contemplou o bem comum, contemplou ali, então ele vai saber as formas, né, o conceito de justiça, o conceito de bom, de belo, perfeição, ele consegue essa contemplação. Para Santo Agostinho é a mesma coisa, só que o que acontece? Essa passa por um processo de dom, né? Aqueles que, de certa forma, foram, né, estão ali, igual como Platão coloca, né, ou você vai ser um sábio, ou um guerreiro, ou um... Isso, exatamente, tá, Paulo? Ou um trabalhador, né, que fica nas áreas comerciais. O Santo Agostinho também vai buscar isso, tanto que ele vai dizer o seguinte, se vocês, não sei se deu tempo de vocês olharem, né, lá o texto do Eduardo Bittar, justiça dá a cada um o que é seu, por direito. Quem determina isso
é aqueles que podem, de certa forma, dizer o que é ter por direito, é aqueles que estão na base canônica e assim em diante. Então, eu acredito que a gente pode se identificar, não né, necessariamente em relação ao direito, mas como a gente no dia a dia, para que, de certa forma, quem tem uma cultura ou que vive algum tipo de religiosidade, vai perceber o quanto, de certa forma, a gente está muito embrenhada ainda nessa ideia jurídica está vinculada a uma norma da Sagrada Escritura, por mais que a gente vivemos em um Estado laico. Então, é questão mesmo para a gente dialogar com os dois autores que já foram estudados anteriormente, com o que a gente vai estudar hoje, que é Santo Agostinho, para mostrar que nenhum deles acordou um dia e resolveu escrever um belo livro. Né? Santo Agostinho ele passou por um processo de convenção, né? Ele não era, né? Primeiro ele é um filósofo africano, né? Da Argélia e assim em diante, que passou por um processo de conversão, né, com boa parte daquela população naquela época, né, então ele, de certa forma, se dedicou a estudar, né, o que de fato era o cristianismo, e a partir disso começou a desenvolver, né, fazer estudos sobre a escritura e de como deveria ser, de fato, a articulação de uma sociedade a partir disso, né, tem a Universidade de Deus, onde ele vai falar, né, bastante sobre o que deve ser uma cidade, base, tendo como base, né, como vou pegar Paulo, direito canônico, e assim em diante, né, seguirmos, né, como ele vai falar, uma postura de uma justiça cristã diariamente. Tá? Deixa eu só voltar ali para o slide, que eu fico... A tela está compartilhada? Tá. Hum. Aqui só uma frase, né, que eu coloquei dele, na verdade era para ter feito isso com todos os outros, né, acabei não fazendo, mas a partir de hoje eu vou fazer isso. As pessoas costumam amar a verdade quando elas as iluminam, porém tendem a odiá-las quando as confronta. Aquilo, né? Quando alguma verdade confronta aquilo que você já tem que pensar, né? O momento que ele estava vivendo, né? Ele estava querendo apresentar, né? Converter também outras pessoas. Então, quando essa verdade confronta, né? Você confronta aquilo, aquela sua concepção de mundo, você tem, de certa forma, a odiar aquela concepção. E aí isso você vai perceber, né, mediante a fala dele, e que essa frase vai simbolizando dentro da sua filosofia jurídica. Tá? Até peguei aqui um outro artigo, que depois eu posso compartilhar com vocês, porque a gente sabe que não tem como todo, dar conta de tudo, só em um texto sobre a filosofia de cada um desses filósofos, né? Eu sempre falo que eu pego outras referências. Aí eu deixei aqui qualquer coisa eu leio com vocês, algumas partes. Então, alguma contextualização. Tá? Então, né, a igreja já supriu o vácuo de um poder político, e aí lembrar aquele contexto, né, de invasões, só para a gente entender, né, que agora a gente não tem essa ideia de um Estado laico, e entra a ideia da igreja suprir essa questão política. Tá? A adaptação das ideias filosóficas à religião cristã. Então, a própria filosofia, né, passa agora a ser uma teologia, vinculada. Ao mesmo tempo que é desenvolvida uma teologia, né, a filosofia passa, de certa forma, a desenvolver uma atividade crítica a partir das Sagradas Escrituras. Então, a filosofia acaba por ter essa tarefa de tentar, de certa forma, falar do comportamento humano, falar de suas relações a partir de uma teologia. Então, a gente vai ter essas adaptações. E o exemplo disso é o que Santo Agostinho vai fazer, né, com Platão, e São Tomás de Aquino vai fazer com Aristóteles, né, uma adaptação dos textos deles para uma visão, né, cristã, contar dele, fazer uma releitura, mas a partir de um outro parâmetro. E aí uma subordinação da filosofia, né, à teologia. Então, as Sagradas Escrituras, né, a religião cristã, exerceram influência, né, no modo de ser do Ocidente, como até hoje, né, a gente sabe disso, tem essa característica. Rapidão. Oxe, ok, volta aí.
Passou? Então, Santo Agostinho é uma das figuras mais importantes na consolidação do cristianismo, tá? E aí, né, como eu disse anteriormente, ele vai afirmar, né, que essas doutrinas, tanto de Platão como de Aristóteles, afirmar que as doutrinas não possuem nenhuma aplicação prática. Aí isso era necessário se fazer. Eu não concordo tanto quando se refere a Aristóteles, mas ele, né, apresenta isso, que ainda assim, né, falta essa prática, né, a solicitação dessa prática das pessoas. Então, ele vai dizer que ficou muito nesse campo, digamos, ideológico e nenhuma aplicação prática daquelas teorias. Por isso, né, também ele é conhecido como ele é responsável pela adaptação da filosofia de Platão, né, a gente percebe que Platão, ele, de certa forma, não permite, né, uma mudança. Então, como o Agostinho vai, de certa forma, fazer justamente esse processo de releitura cristã de Platão, ele é considerado o pai do conservadorismo, tá? O pai do conservadorismo, né? Manter aquilo, como eu falei, né? O conceito de justiça dele é bem direto, bem, a gente vai mesmo é só apenas sublinhar, mas é dar aquilo que é seu por direito, né? Mas quem determina isso é, no caso, como vai dizer, Deus, né? E aí quem é que tem essa ligação direta, né? Que vão ser os pais da igreja. Então, tudo é vontade de Deus. Tá? Tudo é vontade de Deus. Então, tudo que está acontecendo não é necessariamente, né, desprogramado, tá? Então, dá a cada um o que é seu, né? E a gente vai falar um pouco sobre o livre-arbítrio, como então fica o livre-arbítrio nessa situação. Né? O Santo Agostinho vai responder aqui para a gente. Mas, no primeiro momento, ele é caracterizado como o pai do conservadorismo, né? Que tudo é vontade de Deus, só Deus é justo. Então, a gente, de certa forma, tem que obedecer quem é que tem essa ligação direta com ele. Eu separei até algum ponto aqui, é o texto do Eduardo Bittar, como vocês podem encontrar, só vou ler aqui para vocês, onde ele diz o seguinte: uma concepção sobre a justiça, né, que recorre ao neoplatonismo, porque como ele está fazendo uma releitura, porque ao mesmo tempo que ele está fazendo uma leitura de Platão, não quer dizer que é a mesma coisa, né? Até porque ele vai enquadrar dentro dos termos cristãos, então não é. Mas a gente vai perceber que há uma ligação, né, do que Platão disse com o que Santo Agostinho vai colocar. Tá? Então, recorre ao neoplatonismo como fonte filosófico de inspiração. Só pode traçar delineamento, né, dicotômico para temas da justiça. Tá? E mais que isto, identificar na justiça transitória a imperfeição e a corruptibilidade dos falsos juízos humanos. Ou seja, se ele vai falar sobre, se ele vai ter como base, né, traços de Platão, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que vai haver uma dicotomia. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente fala de Platão, a primeira coisa que vem é aquela divisão do mundo sensível e do mundo inteligível. E isso Santo Agostinho também vai fazer, tá? Essa divisão, né? Corpo e alma. Caso, caso o corpo é apenas né, um instrumento, né, vamos dizer assim, né, utilizado pela alma. Então, ele vai fazer essa separação. Sim. Ixi, todo mundo tá travado, gente? Deixa eu ver aqui na internet. Para mim não, professora. Então, vê aí. Então vê aí, Gui, deve ser a sua. Que aí, se for de todo mundo, aí no caso seria aqui a minha internet. Certo? E aí o que acontece? Como essa dicotomia, tá? E o de Platão, que vai falar desse mundo das ideias, dessa contemplação, a gente vai ter a lista do que a gente vai falar dessa contemplação das palavras, né? Ele vai dizer, né, que essa justiça, esses conceitos, essas leis divinas estão no nosso coração. Tá? Mas como a gente é fruto de um pecado, acaba por muitas vezes aí para lembrar um pouco de Platão, né? Que falar o nascer a gente esqueceu, né? Então vai dizer, como a gente é fruto disso, a gente precisa buscar, né? Buscar, e aí é que entra o livre-arbítrio, buscar conhecer essa palavra, tá? E aí, como a gente também é fruto disso, a gente tem a imperfeição e é corruptível, né? Suscetível a ser corruptível. E ele vai dizer, né, fazer essa ligação com o neoplatonismo. E aí vai falar da justiça, a justiça eterna, né?
ela é perfeita, diferente da justiça do homem, ela é perfeita e incorruptível aos juízos divinos. Assim é que se pode identificar nas lições agostinianas a presença de um dualismo tônico, onde tem essa ideia de corpo e alma, terreno divino, mutável e imutável, e assim em diante. Tá? Então, a gente vai perceber essa dualidade também em Santo Agostinho. Só que vai falar desse corpo e dessa alma, né, da divisão. Onde, por exemplo, essa alma, de certa forma, que permite você ter acesso, né, é uma contemplação mesmo, né, a ideia de uma revelação, tá? Ótimo, que bom. Qualquer coisa vocês vão me dando um toque aqui, que se travar para todos, eu fico de olho. Saio também, saio e entro rapidinho. O ponto de partida da filosofia política de Santo Agostinho é o mesmo da tradição clássica, como havia dito anteriormente. O ser humano é social por natureza, e somente associando-se com os demais, cada indivíduo atingir sua perfeição. Então, a justiça política, que é você pensar, né, nenhum desses autores vão pensar uma justiça apenas em prol de si mesmo, uma justiça individual. A justiça individual está em detrimento a uma justiça política, que é você viver em uma cidade, né? Santo Agostinho vai falar da cidade de Deus, né? A república, a polis. Então, a justiça política é a virtude que caracteriza o cidadão, tá? E que promove a finalidade comum, né, do bem viver. Tá? E aí tem o texto do José Alberto Abreu Matos, né, dentro do seu resumo, que ele vai dizer, né, a justiça absoluta significa identificado como um bem supremo, que é esse bem supremo Deus, e esse Deus é só a partir de uma contemplação, né, ele vai dizer de uma revelação. A justiça regular, né, a justiça, ao regular as ações humanas, né, conserva uma social, que ele vai dizer, olha, eu não estou encontrando, imagina, né, o período que ele estava vivendo, o período de várias guerras civis, né, eu não estou encontrando essa paz nessa sociedade. Onde é que está a justiça? Por isso que ele também faz uma crítica aos clássicos. Né? Porque a justiça, se houvesse justiça, né, nesses ordenamentos que estavam, né, antes, né, da ideia de uma justiça cristã, assim, teria paz, mas não tem, porque a justiça ela conserva uma paz social. Né? É um requisito essencial para atingir, né, inclusive para atingir os demais benefícios promovidos pela vida da coletividade. Então, é como se estava havendo um distanciamento, uma não aceitação, por isso aquela primeira frase que foi colocada. Tá? Uma não aceitação. Por exemplo, a gente vai ver, mas só para te dar alguns pontos, o conceito de justiça de Santo Agostinho vai estar vinculado ao amor. Você vai perceber que para ele o mal não existe. Né? Aí depois vocês podem até já ir pensar o porquê. Dá para a gente, com esse pouco que eu já falei, o pouco que a gente entende de uma justiça cristã, entender por que ele vai dizer que o mal não existe. Mas aí eu vou deixar vocês pensando um pouquinho, no final eu falo mais sobre isso, mas o mal não existe e assim em diante. E aí a gente lembra um pouco, né, o que Platão disse. E para ele, ninguém faz um ato de forma, uma maldade de forma voluntária, sempre de forma involuntária, porque você não conhece. Como é que Santo Agostinho vai fazer essa releitura que a gente vai descobrir, né, mediante as palavras cristãs. Tranquilo, gente? Deixa eu ver se tem algum ponto que é importante eu destacar aqui para vocês. Eu vou ler essa parte que é bem interessante do artigo, que eu posso disponibilizar para vocês depois. Obrigada, Paulo, pelo feedback. Um contexto, né, mais voltado para Santo Agostinho. E vai dizer o seguinte, é um artigo, depois eu posso dividir para a gente ver interesse. Vai dizer assim, o conceito de justiça, como a própria história do pensamento humano registra, né, definições diversas, como diferentes foram as concepções e o contexto histórico vividos pelos pensadores que nele se ocupam. Tá? E aí ele faz essa retomada que eu já fiz, né, de Platão, o autor, né, se a gente for lembrar, ele vai dizer assim, Platão o define como uma relação harmônica
das 3 virtudes fundamentais que devem regular a alma: a temperança, a coragem e a sabedoria. A justiça é a justa medida, tá? Em que a temperança representa a sensibilidade, regulada segundo a justiça, a coragem é a justiça do arbítrio e a sabedoria a justiça do espírito. O homem justo é, para Platão, aquele que quer prevalecer a conjunção harmônica das 3 virtudes. A diferença é que Santo Agostinho vai colocar essa harmonia, aqueles que garantem a harmonia a partir da lei divina. Por isso que o autor faz essa retomada de Platão. Tá? Portanto, justo é o homem virtuoso. De outra forma, a tradição do pensamento judaico reveste tal conceito de sentido essencialmente moral, implicando na imitação da divindade em suas várias manifestações e no cumprimento da lei. A definição agostiniana de justiça é herdeira dessas duas correntes, tá, de pensamento. Assim sendo, pretende-se, né, ela vai dizer nesse artigo, apresentar o conceito de justiça em Santo Agostinho. Nesse trajeto, a definição dos conceitos agostinianos de justiça absoluta e de sumo bem é o conhecimento sobre o bem e o mal. Então, para até eu falar no conceito de justiça para Santo Agostinho, alguém entrou? Aqui o autor, que nós estamos aqui destacando, que é o José Roberto Abreu, vai falar dessa importância de falar sobre o bem e o mal, que está lá, já, bem no finalzinho já dos slides, tá? Que serão necessários, permitindo desta forma entender como se concebe a justiça cristã. Tá? E aí, né, vem essa ideia dessa contemplação. A concepção agostiniana de justiça insere-se dentro das categorias de pensamento apreensíveis, tá? Ou seja, aquilo é somente pelo espírito, tá? Então, você olha aqui, olha como ele volta, não sei se você lembra, né? O Platão, ele não vai dizer assim, uma prática, não sei, como vai, por exemplo, falar Aristóteles, o hábito diário. Olha como Santo Agostinho coloca. A concepção agostiniana de justiça é uma categoria de pensamento, não de prática, uma categoria de pensamento apreensíveis somente pelo espírito. Por exemplo, a gente vai ver que o Eduardo Bittar vai usar a palavra coração, já está na alma, já está no seu coração. Né? Pois é através do puro intelecto que é dado ao homem conhecer e contemplar as razões e verdades eternas. E aí, por isso, a importância que ele vai dizer de você obedecer àqueles que fazem esse diálogo direto, né, que contempla a palavra, as realidades inteligíveis, né. E aí, numa obra chamada Trindade, de Santo Agostinho, ele afirma que a justiça, né, é justa a alma que, segundo ditames da ciência e da razão, dá a cada um, né, o que cada um pertence, a vida e costumes. Tá? Há na concepção agostiniana de justiça a ideia de equilíbrio entre a vida exterior e o interior da vida do homem. Isto é, antes de ser uma virtude social, a virtude se realiza no interior dos homens, tá? Em uma relação de obediência e de submissão à vontade divina. Aí você lembra, né? Lá em Platão era o que? A submissão ao rei, ao filósofo que tem, né, que contempla as formas, que contempla as ideias. Então, aqui ele vai dizer, né? De uma relação de obediência e submissão à vontade divina. É nisso que está a harmonia, tá? De uma justiça da polis, de uma justiça política, como ele vai dizer, a justiça política é a virtude que caracteriza ao cidadão promover a finalidade do bem comum, né, do bem supremo. Se em uma república, em uma cidade não ocorre isso, é porque lá não está a justiça, porque lá não está ouvindo a obediência e nem a vontade divina. Isso precisa ser harmônico. Né? Que é só um trechinho, depois eu leio outra parte aqui para vocês.
E aí ele vai colocar, né, que são alguns trechos são algumas citações do texto do Eduardo Bittar: a paz é a ordem da tranquilidade. Sem ela, nenhuma sociedade pode subsistir. Então, você vai perceber que a questão da paz vai ser sempre falada, né, vai ser sempre, tanto em Santo Agostinho como Santo Tomás de Aquino. Isso até por conta do período no qual eles estavam vivendo. Então, aquele caos, né, que estava acontecendo para eles era justamente, olha, né, vocês precisam, de certa forma, seguir, né, vocês estão desarmonizando, né, a cidade de Deus. Nós somos semelhantes a Ele. Então, se a gente, de certa forma, a maneira que a gente tem de se aproximar, né, a Ele é seguindo, né, e entendendo essa palavra, essa contemplação. Se a sociedade não quer isso, a paz não terá. O direito e a justiça são sinônimos, no caso, para Santo Agostinho. Por que que é sinônimo? Porque justamente aí vem, eu acho que foi o Paulo que colocou aqui, né, a ideia de um direito canônico. Tá? Então, o direito só vai ser, no caso, tem que, né, só é justiça, né, se, por exemplo, se estiver vinculada a um direito cristão, e vice-versa. E caso for apenas uma lei humana, ele vai dizer que não é um direito e não é justiça, porque só Deus é justo, tá? Então, né, é a partir dessa justiça cristã é que vai estar fundamentado o próprio direito. Então, direito e justiça, eles são sinônimos. Assim como, por exemplo, é sinônimo para Aristóteles, justiça e legalidade, assim como é sinônimo para os sofistas, né, justiça, né, lei e justiça, a gente vai ter em Santo Agostinho, né, que direito e justiça são sinônimos. A gente vai perceber que São Tomás de Aquino, já fazendo sempre um diálogo entre eles, vai, de certa forma, anteceder, né, dizer que o direito antecede, inclusive, a justiça, assim como fez Aristóteles. Já Santo Agostinho falou, olha, direito e justiça são sinônimos. Não é possível governar uma república sem a justiça. Tá? Pois onde não existe justiça, também não existe direito, e vice-versa. Onde não existe direito, não existe justiça. E aí vem a vinculação do Estado e da Igreja, tá? Porque, por exemplo, se a gente for falar de direito, eu preciso de um Estado, mas quem é que promove a justiça? Só Deus. Qual é a maneira de eu conseguir isso? A partir de uma igreja vinculada ao Estado, tá? Então, você percebe que tá aí, tudo está muito bem, né, entrelaçado, não está separado. Então, vamos lá. A sede da justiça é a República, lembra, né? E vamos sempre fazer, como eles estão fazendo uma leitura, você percebe que a gente sempre tem, por isso é importante a gente se voltar aos clássicos, porque eles vão sempre, tudo está muito escrito a partir dele. Então, quando ele fala assim, a sede da justiça é a República, você lembrar aquela fala que eu falei no início da aula, tá? Eu só faço justiça, né? O homem, né, por ser político, ele vai promover essa perfeição, vai desenvolver, eu só pratico justiça mediante ao outro. Então, eu preciso estar em uma polis, de uma cidade. É lá que eu vou desenvolver essa minha habilidade, né, inclusive, vamos dizer, cristã. Mas a justiça nunca pode ser, de fato, nela encontrada. Tá? Ao contrário, é nas cidades que a justiça, que é nas cidades que a justiça, na verdade, é injustiça, tá, gente? A hora de digitar, impera. Santo Agostinho sustenta que é preciso contemplar a justiça humana como uma forma superior e mais autêntica de justiça, que é a justiça divina. É onde ele vai fazer aquela separação, como a gente vai ver, né, de justiça humana e de justiça, tá, divina. E aí a gente vai ver muito parecido com os dois autores que a gente estudou. Uma vinculada à ideia de uma justiça muito vinculada ao tempo e ao espaço, essa condição, e uma que é eterna, a lei eterna. Então, nessa república, nessa cidade, que é quando o homem desenvolve, né, começa, inclusive, a falar sobre a ideia de justiça, e, ao mesmo tempo, é nela que a gente percebe as injustiças que acontecem, tá? Então, há uma reunião de seres humanos associados por um reconhecimento comum de um direito. Então, é lá, como ele vai dizer, que você, de certa forma, a gente só está falando isso porque a gente vive, né, em um estado comum. Quando a gente fala de direito, fala de justiça, porque nós vivemos em comunidade, em coletividade. Então, ele já destaca sobre isso. Então, Agostinho ele vai sustentar que somente a razão
é capaz de compreender que a justiça, né, em sua essência, prescreve essa reta ordenação das coisas. Por isso a questão de voltar a si, né, dessa contemplação a si mesmo, porque essa verdade também está dentro de você, tá? Então, é preciso prescrever essa conduta humana, então, essa reta ordenação de como, e aí pega a palavra caráter, né, de como essas minhas emoções vão ser sustentadas em atos. Tá? E aí ele vai falar, né, então, se a gente for perceber isso, quando ele fala da justiça divina, como vocês podem ver aqui bem no finalzinho do slide, quando ele fala a justiça humana como uma forma superior e mais autêntica de justiça que a justiça divina. Então, vai ter uma hierarquia. Pressupõe que o inferior, né, deve governar, né, o superior deve governar o inferior. Então, a gente vai ter uma justiça divina, né, que está aqui, né, em cima, e uma justiça, né, humana, que deve alcançar cada vez mais chegar a essa justiça divina, que é uma justiça natural. Tá? Então, eu coloquei aqui, devia ter colocado na hora que eu estava falando. Temos aqui, então, a razão humana, ela deve ser, de certa forma, diz que é natural, você não tem como escapar, né? Também vai dizer dessa naturalidade, porque, né, tudo é Deus, né, a natureza e assim diante. Então, a sua razão humana deve ser guiada por Deus, e aí aproveita para falar de um Estado, né, teocêntrico. Os governantes que são sábios, né, você, né, deve obediência, né, como foi colocado no... Ah, não coloquei aqui não, se eu tivesse colocado, tá? Onde, né, os governantes sábios devem governar, né, os súditos. E é justamente isso que ele vai chamar de ordenação. O que, por exemplo, Platão colocou como harmonia, é isso que ele está chamando aqui de harmonia, que pressupõe, né, que o inferior seja governado pelo superior. Aí, por exemplo, por isso que ele é considerado um conservador, né? É você, de certa forma, respeitar e aceitar aquilo que é destinado a você, tá? Você deve obediência, né, àqueles que, de certa forma, são considerados sábios. A razão humana, né, a razão humana deve ser governada por Deus e não ao contrário, né? E aí é nesse momento que o bem comum, que é o valor supremo, né, que deve guiar essa vida da coletividade, né, e aí entra a Igreja Católica, né, que vai ser o instrumento, né, a igreja, que poderá, por exemplo, que vai ser o instrumento instituído por Deus para fazer essa, para gerenciar, né, que vai ser o próprio Estado, para ensinar os seres humanos a buscarem, né, uma ordem social mais justa. É só você pegar essa ideia, né, de evangelização, por exemplo, porque você acredita que é a partir disso, tá, que você vai, de certa forma, precisa de alguém para gerenciar. Então, está ali a igreja. O que a igreja faz para, de certa forma, se a gente for trazer para a nossa contemporaneidade, vai ensinar você como que você deve se comportar moralmente a partir de Deus e, a partir disso, gerenciar a polis. Então, qual a instituição que está gerenciando? A igreja. Tá? Então, a igreja vai ser um instrumento instituído por Deus para ensinar os seres humanos, tá, a buscarem uma vida social e justa. E aí tem esse papel. Eu vou ler porque a pergunta está muito boa, tá? A república seria o local onde a lei controlava as relações dos homens, porque, inclusive, ele já faz uma crítica, né, o próprio Tomás de Aquino, no momento que ele estava vivendo, né, porque ali vivia a lei dos homens, mas estava um caos, porém não seria uma justiça em totalidade, visto que essa partiria de Deus, exato, né? Para ter uma justiça universal, vamos dizer assim, uma justiça que ele vai chamar um bem supremo, teria que partir dessa obediência a Deus. Mas ele não está dizendo que a gente, por exemplo, né, é justamente a crítica dele, que essa república e essa polis vai alcançar isso, essa essa contemplação, esse bem supremo a partir de Deus. Mas, como você colocou, né, há uma lei para controlar essas relações humanas, mas ela será mais justa, vamos dizer assim, né? Ela será mais justa quando mais perto ela chegar das Sagradas Escrituras, né? Mais perto ela chegar da obediência ao que é justo para Deus.
né? Daí a obediência à igreja, por exemplo, a submissão, porque eles alcançam essa verdade. Né? E aí, aproveitando a pergunta, tem um momento, Paulo, que o Eduardo Bittar vai colocar o seguinte, né, parafraseando o Santo Agostinho, que ele vai chegar ao ponto que ele fala assim, o homem nunca vai alcançar, até porque se ele alcançar, ele seria o próprio Deus, mas ele pode, né, como semelhante a ele, né, encaixar as suas leis humanas mais próximas ainda, né, das leis divinas, tá? E aí, sim, aquela cidade vai alcançar cada vez mais a paz. E aí responderia assim novamente, tá? Então, a república seria um local onde a lei é controlada por homens, porém não seria uma justiça em sua totalidade, porque o homem, ele vai dizer, né, é fruto do pecado. Então, de fato, sim, certo? Mas a proposta dele, quando ele fala de uma cidade de Deus, assim como Platão, é falar, olha, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. O caminho que é essa instituição chamada igreja vinculada ao Estado, né, para ele, é um instrumento que vai possibilitar, né, a ensinar os seres humanos a buscar essa ordem. Então, a gente está sempre em busca, né, como se fosse uma busca constante para, né, buscar essa ordem social mais justa. Então, a lei humana, e aproveitando, né, eu acredito que agora eu posso ficar até melhor, a lei humana deve, né, adaptar-se à lei eterna. Então, vamos pensar algumas coisas, vamos pensar na contemporaneidade. Não matar, eu não vou falar na ordem, tá, gente? Porque não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo. Me ajudem aí, gente. Porque eu estou falando essas porque está baseado no cristianismo. Ou vocês estão na mesma situação do que eu, né? Vocês não querem escrever aqui para mim, não querem conversar comigo. Mas tá, lembrei, não roubar, não matar, não amar Deus sobre todas as coisas. Então, é como fosse seguir. Ai, obrigada, honrar o pai, como é que pode esquecer esse, gente? Honrar o pai e a mãe. Então, por exemplo, aí, por exemplo, digamos que a lei dos homens colocam isso nas suas leis humanas. Então, o que você está fazendo? Adaptar essa lei humana a uma lei eterna. É isso que ele está solicitando. Tá? O homem nunca, né, seria tão justo quanto Deus, né, como você coloca aqui na sua pergunta, o homem nunca vai ser tão justo quanto Deus, porque só Deus é justo, mas cabe a ele, de acordo com Santo Agostinho, fazer essa adaptação da lei humana para a lei natural, ou da lei humana, perdão, para a lei eterna. Não está errado quando eu falo natural, mas é porque a gente já vinculou, né? Tá? Porque é natural para ele, a lei eterna é natural, por uma lei divina. Então, faz essa adaptação. Tá? Então, é só você pegar esses exemplos que a gente tem e perceber até que ponto as leis a gente faz, né, porque, independentemente da existência de um divino, ou a gente está fazendo uma adaptação. Quem vai romper com isso vai ser Kant, vai fazer uma proposta, né, depois a gente vai ver um pouco sobre ele, mas aqui em Agostinho é isso, em Agostinho é isso mesmo que a gente precisa, né, fazer essa adaptação. Lembrando o período, né, gente, a sessão, né, do cristianismo, a gente está aqui depois que São Tomás de Aquino já é escolástico, então já está necessariamente ali um outro fluxo histórico. Santo Agostinho está no fervor, né, no auge, né, dessa vinculação, né, da igreja com o Estado e, né, a tentativa, de certa forma, de mostrar que esse é o caminho para diminuir o caos que está no período que ele vivia. Deixa eu ver se tem algum ponto aqui que eu preciso destacar para vocês. Só um minutinho. Não, aqui, como eu não falei, não dá para adiantar. Então, vamos. E aí ele faz uma seguinte divisão, que eu já falei, mas vamos lá, né? Aí tem aqui a lei, uma lei eterna, norma suprema de justiça, que é a lei de Deus, e aqueles embora tenha dito que só Deus é justo, mas a partir de uma contemplação, a gente vai ter os líderes da igreja, né? A igreja vai representar isso, então vai ter os líderes da igreja que vai poder fazer essa adaptação, vai falar, né, para
para os súditos, né, o que deve fazer. Então, a gente tem a lei eterna, que é uma norma suprema da justiça, ela não é vinculada a um lugar, a um tempo, a um espaço, ela é universal. E a lei humana, você vai perceber que todos eles praticamente vão fazer essa dualidade, porque não tem como negar a ideia de que o homem, em seu convívio com o outro, precisa, de certa forma, gerenciar e convencionar determinadas normas morais e normas jurídicas, tá? E aí a gente tem a humana, que ela é temporal, tá? Que adapta seus princípios, né? Que aí, no caso, ele solicita, né, para se adaptar, né, no caso, a lei eterna, a partir de cada sociedade em particular. Então, a gente vai ter aí, por isso que ela tem essa mobilidade, e assim diante. Mas eu coloquei aqui no próximo slide conceitos mais bem definidos, tá? Então, a gente tem a lei eterna, lei em virtude do qual é justo que todas as coisas estejam perfeitamente ordenadas, e aí, por isso, é natural. É a fonte, né, da universalidade, da justiça, da equidade, é dela que tudo flui, né, aquilo que é justo, que é bom para as humanas, porque Deus imprimiu, vocês vão ver, né, o Eduardo Bittar vai colocar isso, né, porque Deus imprimiu essa lei no espírito humano. Só precisa a gente retornar a ele, de acordo com Santo Agostinho, por isso a importância, né, de uma educação, né, de uma evangelização, de acordo com ele, porque já está, né, na humana imprimiu, então a gente tem ali a lei, já está colocada essa lei no espírito humano. E aí, novamente, né, tentar adaptar. Nunca alcançará, mas tentar adaptar, certo? Aí a justiça divina é aquela que tudo governa, você não consegue fugir dela. Quando você vai ter as consequências, mas você não consegue fugir, porque tudo governa, né? Que a tudo preside, né? O Eduardo Bittar, vou falar aqui uma citação que ele colocou, né? Ele vai dizer, né? A justiça divina é aquela que tudo governa, que preside, né? Dos altiplanos celestes. De sua existência brota a própria ordenação, tá, das coisas em todas as partes, ou seja, de todo o universo. A justiça divina baseia-se na lei divina, que é aquela exercida sem condições temporais para a sua execução. Tá? Não sujeita, portanto, ao relativismo sociocultural, tá? Que marca as diferenças legislativas entre povos, civilizações ou culturas diversas. Mais que isso, a lei divina, além de absoluta, imutável, perfeita e infalível, é infinitamente boa e justa. Tá? O verbo divino só pode ser raiz última, tá, de formação do que é e daquilo que não é. Quando, porém, se trata de falar sobre a justiça divina, deve-se advertir de que não se trata somente da justiça de Deus, né, como justiça do Criador. Tá? Ou seja, você passar apenas lá no juízo final, se Deus, por exemplo, vai dizer se você for justo ou não. Não, está dizendo que não se trata só disso quando a gente fala de uma justiça divina, mas também de uma justiça que se desdobra na própria justiça humana, nas relações entre os homens. Grifa-se, né, que a lei divina não é somente a lei dele, mas também a que ele produz nos homens nesse sentido. E somente nesse sentido, a lei dos homens também é divina, à medida que é dada por Deus. Certo? Então, a gente vê a importância dessa adaptação, tá? E aí a gente tem a lei humana, que pode ser justa, né? E ao mesmo tempo variar e ao mesmo tempo variar, o que é aqui, né? No tempo e no espaço. Para ser justa, ela deve ser promulgada para promover o bem comum, ou seja, adaptar-se, tá? Porque a justiça humana é aquela, né, que se realiza né, nessas relações entre os homens, se realiza como uma decisão humana na sociedade. Então, há um quesito de legalidade, de convenção. Quem é que está no poder? Será que, de fato, ele está em conformidade com a lei divina? Então, a justiça humana, ela tem como base, né,
a própria lei humana. Só você lembrar um pouco aí de, de Aristóteles, né? Então, a busca por uma legalidade, a busca por uma justiça. Então, aquela é responsável por comandar o comportamento humano. Porque, por exemplo, vamos pensar aqui, né? Embora eles sejam todos os naturalistas, e vai falar, né, dessa ideia de a busca por um bem comum, ainda assim, né, é necessária essa lei humana, porque ela que vai comandar o comportamento humano e ela que, de certa forma, pode inibir determinados comportamentos quando você não há de concordar, né, com aquilo que está sendo colocado. Então, como vai dizer o Kelsey, né, é preciso, o que faz algo ser justo ou não, saindo um pouco desse contexto, é o poder de coação, você precisa disso. Então, é nesse sentido que o homem se relaciona com outros homens, tá? E aí é lançada, como vai dizer, inclusive, o próprio Santo Agostinho. Nessa relação entre as pessoas, né, é que surge a lei humana, né, que a gente, de certa forma, vai expressar essa lei humana. A necessidade de certa forma, gerenciar essas relações. Tá? Deixa eu ver se eu separei aqui algum ponto para vocês. Só um minuto. Para fazer a comparação, né? A lei divina não escrita, portanto, né, exprime-se no espírito humano, como foi colocado já, que falei agora para vocês, a lei divina. A lei escrita, que é a lei dos homens, constitui um recurso auxiliar na organização social. Tá? O direito não se faz desassociado da noção de justiça. Todo governo deve pautar nos seus preceitos da lei divina para ser categorizado, né, a conta do governo justo. Né? Porque como direito e justiça vão ser sinônimos, então ele vai dizer, né, é preciso que dentro de um governo, dentro de um Estado, dentro de uma república, se pauta, né, preceitos da lei divina para poder ser caracterizado como um governo justo. Desassociar governo, né, e divindade é fazer um poder temporal, um poder vazio, destituído de sentido, destituído de justiça. Então, não tem como separar governo e divindade para Santo Agostinho. Tá? Então, a lei eterna inspira a lei humana, né, da mesma forma que a natureza divina inspira a natureza humana. Talvez, né, seja mais próximo da nossa realidade do que os clássicos e assim em diante. A gente pode perceber com essa divisãozinha aqui, né, que eu coloquei, né, que há dois lados, né? A gente vai ter a lei divina, que prescreve determinados comportamentos, e aí vamos lá, né? Vamos pensar que os 10 mandamentos não matarás, gente, não matarás, não roubar, não obedecer aos pais, não desejar a mulher do próximo, não cometer adultério. Aí vamos pensar em determinados, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, digamos, a gente tem essa lei divina, tá? Que é uma lei eterna. E, por outro lado, a gente tem, né, a lei humana, que vai o que solicita da gente o livre-arbítrio. Até separei aqui, depois eu falo mais um pouquinho para vocês aqui sobre o livre-arbítrio, tá? Que o homem, porque aí vem a questão da liberdade, lembra que o Platão vai falar do que é o Sócrates também vai falar isso, né? O que torna o homem livre é que ele consegue, de certa forma, conversar consigo mesmo, né? Ter uma autocondução. Ele não é só guiado, ele tem seus instintos, tem suas vontades, mas ele consegue negar as suas vontades, e é isso que torna o homem livre. Por isso que eu posso dizer se uma pessoa é virtuosa ou não, porque por mais que sinta vontade, né, vai cair por si a questão da responsabilidade, dessa liberdade, né, desse autocontrole, essa autocondução da vida. Você pode escolher ou não fazer determinada coisa, né? Você pode escolher ou não estar na aula hoje.
Professor, mas o problema é se eu não for, eu vou levar falta. É aí que está a vinculação, né, da liberdade com uma responsabilidade. Aí que entra a questão da ética. Liberdade não é fazer o que você quer e não ter consequência nenhuma. Liberdade é sempre você ter essa opção de escolha e ser responsável pelas consequências daquilo, né? Porque senão, você pode ou não matar alguém, pode, né? Porque agora quais são as consequências disso, né? Cabe a você também responder. Então ele vai falar desse, né? Tem essa lei divina, essa lei eterna, né? Mas aí porque ele tem esse livre-arbítrio que você pode ou não fazer. Né? Então, a obediência à lei temporal, por isso, né, não é garantia de virtude. Não é garantia, porque a lei temporal, a lei humana, ela não regula teus sentimentos, as suas intenções, tá? Mas isso não quer dizer que, por exemplo, você não seja justo, como vai fazer Aristóteles, né? Você pode ser justo e não ser necessariamente virtuoso, né? Porque não sabe qual foram suas intenções, respeitar determinadas regras. Então, a obediência à lei temporal não é garantia de virtude. Alguém pode seguir, né, a lei por interesse de outros, além de ser justo, tal como utilidade ou egoísmo. Tá? Então, não é garantia de virtude. Quem é garantia de virtude, que vai dizer é você seguir, né, essa lei divina, justamente por si mesma, né, sem nenhum tipo de interesse. E aí eu separei aqui um trecho do Eduardo Bittar também, que às vezes para não encher tanto o slide, que ele vai dizer o seguinte, está no tópico que é há uma justiça divina e livre-arbítrio. Diz o seguinte, sabe-se que o homem é mais que corpo. Se pode concluir, né, assim, né, sabe-se que o homem é mais do que corpo, então pode-se concluir que Deus preenche a existência humana, à medida que a vida eterna é o destino de toda a alma por ele criada. Esse é o destino, né? Assim é que se pode dizer que a alma e a vida do corpo, né, é que Deus é a vida bem-aventurada do homem. O que realmente garante ao homem a segurança do que é certo e do que é errado é a lei divina, que se conta escrita no seu coração. Tá? De acordo. E aí lembra muito Platão, né? Conhecer é lembrar, né? Tá tudo, não está na realidade, tá tudo em si, né? Na sua razão, no seu logos. A gente só precisa, no caso, para Santo Agostinho, dessa contemplação, dessa revelação. Que isso não quer dizer que necessariamente vai surgir, vai ter em você mesmo, né? Por isso é importante que ele vai dizer dos governantes sábios, né? Dos pais da igreja, tá? Inclusive, ele foi um. E aí a questão do livre-arbítrio, né, é o que permite ao homem atuar segundo a sua vontade, que pode estar a favor, né, que pode estar a favor ou contra a lei divina. Então, essa questão do livre-arbítrio é o que permite o homem atuar segundo a sua vontade, inclusive julgar, né, se é e essa sua vontade, né, atuar segundo a sua vontade, pode estar a favor ou contra essa lei divina. Né? O livre-arbítrio, né, deve orientar-se segundo a razão divina, ou seja, de acordo com os preceitos da lei eterna. O que não se faz, né, o que não se faz sem que o homem mergulhe em si mesmo, volte a si mesmo, para se conhecer. Aí lembra Sócrates, né? E aí que fala, conhece-te a ti mesmo, que está no livro escrito por Platão. Conhece-te a ti mesmo, volte-se a si mesmo, mergulhe a si mesmo para se conhecer. Isso pelo sentido, né? Isso pelo simples fato de que a lei eterna se encontra escrita no coração de cada homem. E aí aqueles que, de certa forma, não conseguem, né? Aí vai ser a importância, novamente, da igreja para normalizar, né? Vai, de certa forma, instrumentalizar o ser humano para guiar ele a esse caminho, né, do bem supremo
da paz, da tranquilidade, o pensamento da república. Uma fraçãozinha aqui do... Né? E aí, o que faz com que as leis humanas sejam imperfeitas? Que vocês poderiam perguntar, né? Ora, mas está dentro do coração humano, está tudo em si mesmo, o que está acontecendo que não está dando certo, né? Já que a gente é imagem e semelhança, porque não há o bem, né? E assim diante, já que Deus bom, perfeito, e porque está tudo um caos. E aí Santo Agostinho, né, fala o seguinte: o que faz com que essas leis humanas sejam imperfeitas, corruptas, incorretas e até mesmo injustas, não deriva da fonte de inspiração divina. Ele fala isso. Então, isso não veio de Deus. Né? E aí, sempre lembrando que a gente está falando aqui na verdade, do cristianismo. Eu coloquei bem no começo da nossa aula, quando eu comecei a nossa disciplina, que a nossa filosofia, de modo geral, é uma filosofia ocidental. Ela não é a única filosofia. Se você for, por exemplo, para o Oriente, ninguém vai estudar essa filosofia jurídica aqui. Tá? Certo? É só porque a gente culturalmente fomos influenciados, nós somos a nossa formação é com base em uma filosofia ocidental que bebe, né, dessas fontes na sua formação. Então, é só lembrar que existe, né, outras filosofias. Tá? Não foi à toa que aqui houve um choque, né, cultural com a colonização, certo? Então, perfeitas, corruptas, incorretas e até mesmo injustas não deriva da fonte de inspiração divina, da própria pobreza do espírito humano. Ele se afastou de Deus, né? Nada além do pecado original que corrompeu a natureza humana. Está por trás deste, né, o ecrã, né, existencial, né, que preenche os lamentos, né, e de sofrimentos. O homem existe e a sua natureza é corrupta. É nesse sentido que se pode dizer que o homem se desgarrou de sua origem. Não há ali um mero determinismo, perdão, não há aí um mero determinismo informando a teoria agostiniana, mas uma profunda consciência de que o livre-arbítrio, seja da deliberação autônoma do homem, é o seu motivo maior de queda espiritual. Então, esse caos é por conta que o homem, né, tem essa condição de livre-arbítrio, que vai dizer, você pode ou não, e naquele momento, quando está imperfeita, corrupta, incorreta, é porque, de acordo com o Santo Agostinho, você se afastou, né? Quando eu falo você se afastou, lembra que a gente está falando de modo coletivo, tá, gente? De uma sociedade, né? Aquela sociedade se afastou, né, do espiritual, se afastou de Deus. Então, é daí que tá, não é que veio dele, mas é justamente o homem se afastando dele. Deixa eu ver se eu separei uma parte aqui. Deixa eu logo ler essa parte aí, que está no slide, para poder passar aqui a letra parte para vocês. Vai falar, gripe. Aqui. A lei escrita, né, a lei escrita constitui um recurso auxiliar na organização social. Sua presença no sentido da regulamentação da conduta humana é indispensável. De fato, trata-se de ajuda para os homens no governo das coisas humanas e, portanto, sua transitoriedade é manifesta, estando sujeita a mudanças constantes. Essas mudanças podem vir de um lado, a favor da própria comunidade, pois o que era lei podia não ser justo. E o que se tornou lei passou a instituir o justo, ou de outro lado, né, em desfavor da comunidade. Ou seja, passando-se de um estado de justiça inscrita na lei para um estado de injustiça escrita na lei. Isso vai depender, como foi colocado no slide anterior, dessa aproximação com a lei divina. Mas a lei escrita, a lei humana, ela tem como objetivo auxiliar nessa organização, e ela pode estar próxima ou não da justiça.
Conceber o direito desassociado da justiça é conceber um conjunto de atividades institucionais humanas que se encontra em desordem, desassociada dos anseios da justiça. Então, uma instituição humana que, de certa forma, não apresenta um bem comum, um bem supremo, é porque está desassociado dos anseios da justiça, está desassociada do direito, está desassociado de Deus. Talvez tenha aqui algum ponto que eu possa destacar para vocês. Se quiserem fazer algum comentário, gente, fique à vontade. Tá bom. Só um minutinho. Eu separei, mas não estou encontrando. Deixa eu separar aqui. E aí tem uma parte já é no tópico, que ele vai falar sobre preocupações com o Estado, o Eduardo Bittar vai destacar. A filosofia, né, agostiniana, apesar de inteiramente orientada para a metafísica e teologia, caminha no sentido da construção de um sistema de ideias sobre o governo das almas. Aí lembra o papel da igreja, tá? Traçar meios de orientação e governo das almas. Isso corresponde à intervenção dos chefes espirituais sobre os destinos de um povo, né? Exatamente como deve conduzi-los em direção à paz eterna. Com o poder político deve estar subordinado ao poder divino, tá? Interpretado por seus legítimos representantes, que são o pai da igreja, tá? E aí a gente percebe na filosofia do direito, né, agostiniana, um compromisso teocrático, que foi o que justamente o Paulo destacou, né, bem no começo da nossa aula do Estado, na teoria de Santo Agostinho. Tendo a política humana esse compromisso com o divino, né, o divino juntamente com o Estado, para ser, portanto, um meio para a realização da lei eterna, né, vinculando aí a lei escrita, que é a busca constante, né, dessa justiça. Aí tem o texto do José Roberto, que vai dizer o seguinte: Santo Agostinho é por meio da própria vontade, do ato de consciência, de escolhas, né, que ele vai dizer que o homem promove o mal, toda vez que se dirige em sua vontade para algo que se afasta do sumo bem, que é Deus, né? E aí se torna maus. E aí ele vai vincular, né, a ideia de justiça a amor. Já eu vou explicar direitinho para você. Tá. Somente. Porque eu organizo o texto dos outros, né? Porque bota algumas coisas que é para falar lá na frente, eu já vou adiantando aqui para você. Tá? Então, essa seria a base, né? Quem possui Deus, né, como um bem estável e perfeito, é justo, automaticamente vai ser feliz, né? E aí a gente pode lembrar um pouco, assim, fazer uma vinculação, lembra, né? Por exemplo, quando o Platão fala, se você conhece justiça, você automaticamente é virtuoso, você pratica, para Santo Agostinho, se você conhece Deus, se você está próximo dele, e se Deus é amor, não tem como, né, você praticar uma injustiça, você não está, né, em consonância, né, com esse bem supremo, e automaticamente, se ele é perfeito, se ele é justo, você não automaticamente, de certa forma, tem tendenciar a fazer isso também. Então, o caminho apontado por Santo Agostinho para os homens, né, de se aproximarem à justiça, é a justiça cristã. E aí a gente vai ver como vai dizer aqui no artigo que eu estou lendo de José Roberto, ele vai dizer o seguinte: o preceito divino do amor em relação aos homens estabelece uma conexão entre o amor e a justiça. Fundindo-se o conceito agostiniano de justiça, então, a ideia de Deus, justiça está vinculada à ideia de Deus,
torna-se assim transcendente. Por analogia, tanto mais claro tal conceito apresenta quando mais compreendemos a Deus, o bem supremo, o sumo bem. Né? E aí, quando eu falei para vocês lá no início da aula, por que que Santo Agostinho fala que o mal não existe? Porque se você fala que tudo que está no mundo foi criado por Deus, e se Deus é bom e perfeito, como é que ele criou o mal? Tá? Como foi que ele criou a imperfeição? E por que que isso acontece já que não foi criado por ele? E aí ele vai tentar, né, de certa forma, responder isso. Então, quando ele fala que, olha, não tem como, nós estamos em mais semelhança dele, como daqui a pouco a gente vai ver aqui, né, mais semelhança dele, e estamos em mais semelhança dele, está tudo no nosso coração, devemos praticar, Deus é amor. Então, da onde é que surgiu essas mazelas, né, essas mazelas humanas, como alguns outros vão colocar? Ele vai dizer justamente que elas não existem, elas são ausência, a ausência de amor, a ausência do bom. Não é que o mal é alguma coisa ontologicamente. O mal, como ele vai dizer, é a ausência de bem. Tá? Então, eles não são alguma coisa, ele é a ausência de. Então, para ele, o mal não existe. As coisas que acontecem não existem como um ser ontológico. O que acontece, essas, essas mazelas, elas são a ausência de Deus em determinados ambientes, em determinados lugares, na polis, na república. E a ausência de Deus é isso, a gente denomina, né, vai dizer, né, como mal, né, como miséria e assim diante, mas não é que exista em si, né, que seja alguma coisa, mas é a ausência de. Vai ter o seguinte, a vida transviada tende a um nada, e essa perversão é uma escolha do homem. A perversão ou a corrupção é se afastar da suma vida, ou seja, afastar-se de Deus. O homem corrompe-se ao buscar somente o gozo dos bens corpóreos, em vez de fluir do sumo bem e das leis eternas e imutáveis, tendendo assim ao nada, constituindo-se isso no mal. Ó, viu? Tendendo-se ao nada, constituindo isso mal. O mal é definido, então, de forma negativa, a posteriori, pela negação ou privação do bem. Portanto, o mal não é um ser, e sim a negação da existência, da essência de Deus. A física, de vez em quando, também trabalha com esses conceitos, né? Não existe a escuridão, o que existe é a ausência de luz, tá? Em determinados ambientes, a ausência de luz. Não existe em si, né? Não é a negação, é a posteriori que isso acontece, tá? E aí o José Alberto vai continuar dizendo o seguinte: a busca pelo sumo bem, segundo Santo Agostinho, é a diretriz para uma vida reta, tá? Incitando ao homem a procurar o caminho para a retenção do mal, tá? Caminho este revelado pela fé e que se dá a conhecer pela inteligência. Para Santo Agostinho, é por meio da própria vontade, do ato de consciência de suas escolhas, que os homens promovem o mal. Toda vez que se dirige sua vontade para algo que se afaste do sumo bem, torna-se mal, ou seja, como uma ausência. Tá? A acessão da justiça temporal à justiça divina implica, em sentido agostiniano, intermediação crística. Né? É preciso, então, romper com as mais tendências do homem velho. E aí vai ter uma citação de Agostinho que eu vou pular aqui. Então, você percebe que não há uma separação, né, definitiva aqui não há uma separação em nenhum momento dessa ideia do sumo bem de Deus para a vinculação de uma justiça. Então, essa é essa ideia de uma justiça cristã. Quem vai romper um pouco com essa concepção vai ser Tomás de Aquino, mas também vai garantir que, né, é Deus a base para esse equilíbrio, para essa harmonia, né, ainda assim, de um Estado teocêntrico, para garantir
essa paz e essa busca por um bem comum. Há na concepção agostina de justiça a ideia do equilíbrio, né, entre a vida exterior e interior dos homens. Antes de ser uma virtude social, a justiça realiza-se no interior dos homens. Tá? Então, a intenção das suas ações está em jogo. Em uma relação de obediência e submissão à vontade divina, como eu tinha dito anteriormente. Tá? E aí vem o que é muito parecido com Platão, né? Só muda ali os verbos, mas você vai perceber. Ó. Creio para que eu possa entender. Tomás de Aquino vai fazer diferente, entender para crer, né? Ele vai... Lembra, a grande questão que está aí no período medieval é a racionalização da fé. Enquanto um vai falar, né? Eu primeiro preciso ter a fé para poder utilizar a razão, o outro primeiro vai dizer que precisa da razão para poder você ter fé. Eles ficam nessa polaridade, né? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, para Santo Agostinho, primeiro você crê para poder você entender. Então, se você não crê, não vai ter essa contemplação, não vai ter essa revelação. Primeiro você crê para poder você entender. O Tomás de Aquino vai inverter isso, tá? Aqui, depois a gente vê como é que ele vai fazer. Segundo ele, o conhecimento da verdade eterna provém de Deus, então, primeiro você precisa, né, acreditar nessa verdade, acreditar nessa revelação, daí a ideia, depois vocês vão perceber, né, as grandes buscas, né, historicamente da colonização também está vinculado a essa ideia de evangelização, né, crer para entender, para que se busque essa paz eterna, esse bem supremo dentro de uma república, dentro de uma polis. O preceito divino do amor, né, em relação ao homem, estabelece a conexão entre amor e justiça, como eu havia dito, tá? Antecipei aí um pouquinho do que eu já tinha falado. Então, você vai perceber que, assim como vincula que Deus é justo, e justo não está desvinculado do amor, aí vinculando a ideia de uma justiça como virtude, né? De você trazer esse autocontrole para si, se você está perto, né? Se você está inserido nesse amor cristão, nessa lei divina, você também automaticamente os seus atos vão ser amorosos. Então, há uma conexão entre amor e justiça quando você está pensando em uma justiça cristã, né? De acordo com o conceito que Deus é amor, obviamente, né? Isso a gente vai perceber que vai ser quebrado quando chegar, como eu falei, na modernidade. Mas aí você percebe que eles vão pegar nessas frases, Deus é justo, Deus é amor. Então, se você tem conhecimento, né, essa contemplação com o divino, e a gente, novamente, né, a imagem e semelhança dele, você não tem como agir o contrário. E aí, nesse sentido, se parece muito com Platão. Tá? Tendo Cristo, né, tendo criado o homem à sua imagem e semelhança, como é apresentado no Gênesis, né, e sendo Deus o sumo bem, a criatura não é má. Tá? Desculpa, gente. A criatura não é má. Porém, eita, peraí. Sendo Deus o sumo bem, a criatura não é má, porém, como um ser semelhante, né, não é ser igual, o ser humano é passível de corrupção. Tá? Quando se perverte, né, o homem torna-se mal, tendendo, então, à morte. E aí vem aquele conceito que foi colocado. O mal é definido, então, como algo negativo, a ausência de Deus na sua vida, né? Se a gente for pegar aqui a linguagem de Santo Agostinho. Porque só pensando dentro da linguagem deles, tá? Então, pela negação e pela privação do bem. Eu só tenho acesso a esse bem porque o bem maior é Deus. Então, eu tenho que obedecer o que está lá, que é a lei divina. E essa lei divina, ela tem como parâmetro as Sagradas Escrituras. E a gente sabe que nem todo mundo, naquele período, nem poucas pessoas tinham acesso a isso, né, às Sagradas Escrituras, e poucos eram as pessoas que poderiam, de certa forma, ser considerados, né, pais, científicos, teólogos da Sagrada Escritura. Por isso, a obediência, né, aqueles que tinham o acesso, né, os governantes sábios, aquela linha que vai ser colocada por Santo Agostinho. Então, o mal não é
tá? Porque não tem... Descartes também vai falar muito sobre isso, né? Vocês estão lá estudando René Descartes, que ele fala do penso, logo existo, e faz que ele tenta provar a existência de Deus, que ele fala, olha, se eu tivesse um Deus enganador, então ele já não seria um Deus, seria um gênio maligno. O São Tomás de Aquino, ele também faz, né, digamos que é esse experimento mental, tá? Olha, isso é imagem de algo, né, que é bom e perfeito, né, que criou tudo, então ele não pode ter criado as mazelas. Certo? Então, o que está acontecendo é eu, como fruto de um pecado, me afastei, né, daquilo que é o bem. Então, as mazelas, e isso que eu digo como mal, é justamente a negação, é a ausência daquilo, né? A negação da existência e da essência de Deus, né, naquele ambiente e assim diante. É bem intuitivo com o dia de hoje. Até colocar aqui alguns pontos, o José Roberto, ele vai sintetizar, né, a concepção de justiça em Santo Agostinho. Ele fala o seguinte, né, compilando, né, em breve palavras, sintetizar o conceito de justiça em Santo Agostinho. A justiça absoluta é eterna e imutável, que é a justiça divina, a justiça de Deus. A justiça humana está sujeita ao tempo e ao espaço. É relativa, é temporal, é mutável, que deve adaptar-se a essa lei, né, da justiça absoluta. A justiça cristã é o caminho para a justiça absoluta, que é a justiça de Deus. Então, a justiça cristã é o processo de adaptar, né, essa justiça cristã. Ela está no tempo, mas a sua orientação transcende ao tempo. O homem só pode chegar à justiça absoluta pela vida reta e virtuosa. E aí, por último, que ele coloca, a vida reta e virtuosa é regida pela ordem do amor. Isto é, o homem deve amar. Aí, lembra, né? Pega lá o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar, né, o seu irmão como a si mesmo. E essas duas, né, de acordo, né, que for feita, não tem como a gente viver em uma sociedade que haja o mal, que haja o caos, tá? E aí o homem deve amar e valorizar o que realmente... Oi, sim. Quando ela puxa essa questão do homem deve amar e já associa com o mandamento, ela é uma questão um pouco assim, perspicaz de pensar, porque muitos teólogos, eu falo isso porque eu sou evangélico, eu estudo bastante essas coisas, eles falam que houve uma contradição nessa parte, porque quando no mandamento foi dito que amar ao próximo como a ti mesmo, começou a surgir o questionamento: como eu posso amar o meu próximo se eu não consigo me amar? Se eu não tenho esse entendimento sobre a mim mesmo? Se eu não consigo amar a mim, como eu posso amar o próximo? Aí, quando veio Jesus e perguntaram a ele quais são os principais mandamentos, ele disse: eu dou a vocês dois principais mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como eu vos amei. E com esse eu vos amei significa amar ao próximo como Jesus amou, o que é algo além do que a gente consegue compreender. Então seria um amor maior do que amar a nós mesmos. Sim, aí eu pego aqui sua fala, né? Obrigada, Otávio. Quando, por exemplo, você colocou, né, a primeira situação, né? Se você pega e fala, que a gente sabe, né? Por isso que tem o cristianismo, né? Você abandona o que foi colocado anteriormente no Antigo Testamento e coloca aqui o segundo. Aí você fala o primeiro, quando diz, né? Amar como a si mesmo. Agora, como é que cada um se ama, acaba por criar uma relatividade, né? No sentido de como você vai expressar isso. E aí, como você coloca no segundo, né, que já é vinculado ao Novo Testamento, né, amar como vos amei. Mas assim, ao mesmo tempo, ainda pode ser questionado, né, porque se você perguntar assim, tá, como é que foi, né, esse amor, né, de Deus por nós? E aí é o que vai acontecer, é o que o Santo Agostinho sempre vai dizer, né? A ideia é, se você não consegue perceber isso, vai tem que buscar o período dele, né? Quem vai te ensinar isso é a igreja. No caso, naquele período, né, que estava dominando ali, era a Igreja Católica, estava vinculado àquele período.
E é ele que vai, de certa forma, dizer, né, como é que você deve, de certa forma, atribuir, né, esse seu comportamento. Mas quando o Santo Agostinho fala desse amor e desse amor, a conexão de justiça ao amor, está justamente vinculado a essa sua fala, né? Se Deus é justo, né? E é a partir dessa busca por essa justiça cristã, essa justiça divina, e ele é uma expressão máxima do amor, né? Você, a partir do momento que você está com ele, né, está conectado com ele, né, como vai dizer Santo Agostinho, que é natural quando você está conectado com ele, conhece, contempla, né? E aí chega essa segunda fala, né? Como vos amei, você pode fazer essa interpretação, né? Como Deus nos amou, então você conhece, você chegou a essa contemplação dele, que o que mais Santo vai pegar né, na sua fala, na sua escritura, é essa conexão, né? De você com esse Deus, né? Você, de certa forma, perceber, né? De você, de certa forma, sentir como próximo a ele, semelhante a ele. A partir desse momento, você, de certa forma, né, expressar isso. Então, eu acredito que está mais vinculado, de fato, a sua segunda fala. Eu que peguei, né, para fazer como exemplo, tá, Otávio? Não é que está aqui no texto, não. Inclusive, se eu acho que alguém ler lá o Eduardo Bittar, em nenhum momento ele cita, ele vai estar pedindo ali alguns mandamentos, tá? Mas ele não faz esse pessoal mesmo para fazer uma analogia. Então, eu acredito que se vincula até mais ao que você colocou, tá ok? Obrigada. Porque a gente já vai entendendo, já vai conhecendo. Vamos lá, que eu quero terminar esse primeiro bloco, porque o segundo já vai ser, eu quero comentar com vocês, tá? A gente não vai nem utilizar todo. Eu já explico por quê. Para Santo Agostinho, é por meio da própria vontade, do ato consciente de suas escolhas, que os homens promovem o mal. Toda vez que dirige sua vontade para algo que os afastam do sumo bem, tornando-se maus. Então, para vincular essa ideia desse afastamento. E aí, certinho, o último slide, tá? A busca pelo sumo bem, segundo Santo Agostinho, é a diretriz para uma vida reta, incitando o homem a procurar o caminho para a redenção do mal, caminho este revelado pela fé e que se dá a conhecer pela inteligência. Então, lembra muito Santo Agostinho, que lembra muito Platão, essa ideia, de você buscar essa forma, essa inteligência que não está necessariamente na realidade. Nesse trajeto, os homens podem promover a ascensão da justiça humana, que é justamente essa adaptação, que é essa adaptação que a gente chama de justiça cristã, que a gente tem a justiça humana, né, a lei divina e a justiça cristã, que é esse processo de adaptação, tá? Que é temporal e imutável, acercando-se da justiça absoluta, eterna e imutável. Ok? E aí a gente fecha, né, o Santo Agostinho, quero colocar um pouquinho, toda adiantada, e aí a gente fecha com Santo Agostinho aqui, né, essa relação, principalmente você perceber, né, essa relação entre direito, justiça e Deus, né, e o papel, né, que tem, né, esses três pilares para um bem comum em uma sociedade, dentro de uma república. Ele não tem como desassociar, né? Não tem como pensar, por exemplo, a ideia de um Estado laico para ele. Você pode até ter como Estado laico, mas não vai conseguir, né, a paz, essa tranquilidade que ele solicita, né, quando você se afasta da divindade. Então, não tem como pensar Estado, como eu coloquei, e divindade de forma separada. O Eduardo Bittar também vai falar muito sobre isso. Tranquilo, gente, ok? São 3h48. Foi até legal, Davi, porque eu acho que, né, pegando aqui a sua fala, né, acho que foi uma correção bem certeira, né, no caso. Viu que não ia dar certo a maneira como os homens estavam se amando, melhor então, né, mostrar
uma outra forma. Então, gente, o segundo horário, tá? Eu ia falar, né, sobre São Tomás de Aquino, mas já tá quase chegando já o período das avaliações, a gente tem que fazer atividades, né? Então, eu vou usar esse segundo tempo. Na verdade, eu vou deixar até mais prazo, mas, né, vocês podem colocar, porque a gente já fechou um bloco. Quando eu estou no presencial, eu sempre faço isso. Cada fechamento de um bloco, eu faço uma atividade, mas eu me empolguei e acabei esquecendo isso, né, de fazer essas atividades. Então, o que vai acontecer? Nesse segundo bloco, a gente não vai voltar para online, eu vou aproveitar esse intervalo de 20 minutos e vou disponibilizar lá na plataforma algumas questões vinculadas ao que a gente já estudou nesse momento, principalmente na segunda, vinculada à primeira unidade, né, que sempre faço isso, uma unidade e libero uma atividade, aí soma essas 3 unidades que dá um composto ali de pontos para ajudar na prova, e já está quase aí, provavelmente no próximo mês já começa as provas. Então, para não juntar atividade e prova, é melhor eu me organizar aqui. Então, no próximo bloco, não se preocupe, não são milhões de atividades, não, né? Nem se preocupa com isso. É só mesmo para a gente ver a questão de como vocês vão responder determinadas questões, que inclusive vão ajudar na hora da prova, tá, Emílio? Então, o próximo bloco é mesmo, vou voltar à atividade, vou disponibilizar uma atividade na plataforma, que vai estar lá anexada no tópico de hoje, tá? Nem entra agora, que eu ainda vou colocar, tá? Vou aproveitar o intervalo. E aí, né, utilizar... São perguntas, né, para quem prestou atenção na aula, vai conseguir responder tranquilamente, que são perguntas vinculadas à unidade 1, que é Sócrates, Platão e Aristóteles. Certo? Ok? Eu vou disponibilizar o tempo, né? Porque eu sei que é corrida, então vocês poderiam utilizar o tempo para fazer, mas eu vou deixar disponível aí para uma semana, tá ok? Mas aí eu vou aproveitar, certo? Então, quando a gente voltar, já são 3h50. Olha, tô olhando o rostinho. Eu tenho a sensação que eu te conheço, Ivana. Eu tenho a sensação que eu te conheço. Olha, eu sou ótima. Olha o rostinho, gente. Oi. Que bom te ver, eu tenho essa sensação. A gente já se cruzou em algum lugar, já fez filosofia geral comigo? Não? Então, gente, tá ok? Só para não acumular depois? Ah, tá ok. Ou seja, né, a aula foi complicada para você hoje, né? Que o áudio. Ah, tá, o microfone. Ok. Então, gente, a gente vai fazer isso no segundo bloco, tudo bem? Eu vou disponibilizar lá inclusive vai ter um outro textinho como leitura complementar, que eu tô achando que estou colocando muito conteúdo e às vezes a gente tem que dar uma pausinha aí, né? A gente já colocar, a gente termina os blocos, mas não dá logo São Tomás de Aquino. Então, esse segundo bloco mesmo vai ser uma atividade para reforçar os conteúdos que foram colocados anteriormente, algumas questões. Tudo bem? Só me confirme aí, gente, vocês... Então, tá certo. Então, né, já estão liberadas aí para o intervalo, mas é isso, eu vou só colocar uma atividade, tá? E aí a gente fica mesmo para um reforço. Porque quando voltar a prova, a gente vai ser bastante autor para vocês, né? Porque vai ser uma pergunta de cada filósofo. Então, a gente realmente. Vocês não vão ler, né? O livro de Eduardo Bittar um dia. Então, precisa reforçar antes, que é muito material até o dia da prova. Então, são 5 filósofos, né? Que pode ser explorado diversas coisas. Então, vamos fazer uma atividadezinha para reforçar, e aí depois a gente volta de novo com o conteúdo. Tá? Então, estão liberados, eu vou lá para a plataforma colocar a atividade, certo? Vai demorar um pouquinho, que eu ainda vou organizar lá para anexar. Então, não precisa entrar agora. Alguém ia perguntar alguma coisa? Senhor. Isso, e eu vou colocar também alguns textos complementados do Giovanni Reale.
São 3 perguntinhas, talvez eu coloque mais uma, eu estou pensando, mas já está pronto ali 3 perguntinhas, um de cada um. Sócrates, Platão e Aristóteles. Professora, Oi, Samara. então, é porque eu não sei se eu ainda entendi. A senhora vai liberar esse segundo Segundo horário que a tempo. gente teria para fazer atividade. E tem que entregar até 5 horas, no caso? Não, eu até falei que ia deixar para mais uma semana, porque como vai valer ponto, mas se fosse vocês, colocaria, faria logo, aproveita o tempo, aproveita que a gente está falando sobre, para responder, só 3 questõezinhas, né? Então, utiliza o tempo, é só um conselho. Mas eu vou colocar, porque eu não sei como é a rotina, né, de cada um, porque eu faço essas atividades em sala, quando a pessoa está em sala, né? E a gente não pode fazer isso, né? Então, eu não sei também como é que está a questão de internet para cada um, de conseguir anexar, então, eu não posso colocar isso como um parâmetro. Mas a ideia é que se que eu estou deixando, né, de 50 minutos, para fazer. Mas se não der, por alguma ocasião, também eu vou respeitar. Aí eu vou deixar um tempinho lá, um prazo, né, de uma semana. Porque eu não sei, a gente sabe que internet, anexar, tem gente que está usando celular, e a gente sabe que não consegue anexar com celular em algumas situações. Mas, assim, é só para vocês entenderem como eu trabalharia se tivesse em sala de aula. Essas atividades sempre são respondidas em sala, em grupo, que a gente tira logo as dúvidas. Tá bom? Aí é bom que se tiver alguma dúvida, a gente já tira na próxima aula.